Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar aí a nossa sexta aula sobre circuitos de corrente alternada desse curso. Essa vai ser a nossa penúltima aula, tá? Então calma aí, aguenta que tá quase acabando, tá? Eu prometo. Hoje a gente vai terminar esse assunto sobre um circuito de corrente alternada RLC com a fonte em série e depois a gente vai analisar o sistema em paralelo para que vocês, né, entendam como que a gente pode montar as equações. Isso normalmente não é abordado nos livros, tampouco no ensino médio, né? Não sei por quê, mas a gente vai ver ali que não é tão difícil de tratar. Eu vou fazer uma parte, vou deixar para vocês fazerem o resto em casa, tá bom? Lembrando que na nossa última aula, o que a gente viu? A gente viu o circuito RLC em série mais a fonte. A gente não resolveu a equação diferencial, poderia ter feito, né? Mas a gente utilizou o diagrama de fasores para poder resolver o problema. É por isso que é importante vocês compreenderem como que o diagrama de fasores funciona. Por que eu posso somar fasorialmente certas coisas, né? E como que isso se encaixa no nosso sistema, tá bom? Então, legal. Depois a gente, por último, no final da aula passada, o que a gente viu foi a potência dissipada por um circuito de corrente alternada. Então, a gente viu como a potência se comporta em relação à frequência da fonte, né? Então, lembra que tem uma frequência específica, o ômega zero, que é igual a 1 sobre raiz quadrada de L vezes C, que é indutância e capacitância, né? A gente chamou isso de frequência de ressonância, que é a frequência natural do circuito. Se eu fizer essa comparação com o circuito de rádio, por exemplo, a minha fonte passa a ser a antena, né? Então a antena ela capta esse sinal. Se o sinal estiver na frequência de ressonância do circuito, é onde eu vou ter a maior transferência de energia, é onde eu vou ouvir a rádio, né? Por exemplo. Tá? Então tá, a gente terminou a aula passada falando sobre fator de qualidade. Tá? E a gente definiu esse fator de qualidade. E quanto menor era a carga resistiva do meu circuito, maior era a potência absorvida ou ressonante, né, na frequência de ressonância, e mais fina era a minha ressonância, a largura da ressonância era menor. E a gente definiu então esse fator de qualidade como sendo ômega zero, que é a frequência de ressonância, dividido por delta ômega, que é a cintura da ressonância, né? Então, quanto menor a cintura, maior o fator de qualidade, certo? Ou seja, para o menor intervalo de frequências, o meu circuito responde, o que é bom, né? Isso quer dizer que, se a gente for pensar no rádio de novo, eu vou ter menos sinais diferentes do que aquele sinal específico que eu quero detectar, certo? Então tá, então vamos continuar essa aula de hoje falando exatamente sobre isso, né? Sobre o fator de qualidade. Então lembrando que eu tenho aqui, eu vou pontuar algumas coisas com essas marcações aqui retangulares, tá? Para que isso possa ajudar a gente a se guiar pelas minhas notas de aula. Essas notas de aula são as notas de aula de número 6, falta mais uma só, tá? Então a gente está aqui na página 176, que é a seção 7.5.2, fator de qualidade Q, esse Q aqui, né? Do circuito RLC mais uma fonte de corrente alternada. Então veja, a potência média dissipada ela possui uma dependência com ômega, né? Com a frequência da fonte. E no final da aula passada a gente viu qual era essa dependência. Vamos fazer um gráfico bem rápido disso aqui, né? Eu tenho então, isso aqui é um gráfico da potência média dissipada num circuito RLC em série. Lembra que está em série esse negócio aqui, em série, mais uma fonte AC em função de ômega. E a gente tinha então uma potência que tende a zero para frequências próximas de zero. Lembra que a frequência ela não tem valores negativos, né? Não tem jeito, não tem choro nem vela. E essa potência, então, ela era máxima em torno aqui da frequência de ressonância. Depois ia zero de novo para frequências maiores. Então eu tenho um pico aqui que é o máximo, né? Que é o valor máximo da minha média temporal aqui. É o máximo. Para esse circuito, né? Para esse circuito que tem uma certa resistência, uma certa indutância
e uma certa capacitância. Legal. Daí a gente definiu, pelo menos no gráfico, que a meia altura dessa potência máxima, eu tenho aqui o que eu chamei de largura de linha. Essa quantidade aqui, delta ômega. Né? Então veja que para essa ressonância, matematicamente, existem dois pontos de ômega, tem aqui, vamos chamar aqui de ômega 2, que vale a frequência de ressonância mais a metade ali desse delta ômega, onde esse delta ômega eu vou chamar de cintura da ressonância. Cintura da ressonância, ou também eu posso chamar isso daqui, né, de largura da ressonância. Tá? Então, delta ômega eu posso chamar também de largura da ressonância. Largura da ressonância. Em física, vocês vão aprender que isso é bastante comum, né? Tá? Então, eu tenho um ômega 2 ali, que é ômega 0 mais delta ômega sobre 2, mas eu tenho um outro ponto aqui, né? Eu tenho o ômega 1, vou chamar de ômega 1, que é ômega 0 menos delta ômega sobre 2. Tá? Então, nesses dois pontos aqui, eu tenho a metade da minha potência máxima para esse circuito. Então, a potência máxima aqui, ela é a máxima, né? Só que é a metade. Aqui. Legal. Agora, se eu tivesse um outro circuito, vamos dizer o seguinte, olha, para essa resistência, para esse circuito que está em verde, ele está ligado numa carga resistiva que eu vou chamar de R1. Né? Então, imagina que eu tenho uma outra resistência no outro circuito, que eu vou chamar de R2, cuja resistência é menor que o R1. Né? Então, nesse caso, eu teria, então, um circuito que ia ter um pico de ressonância maior. Né? Aqui, então, vai estar o novo máximo desse circuito que tem carga resistiva R1, e a largura ela vai estar aqui, né? Vai estar aqui, vai ser o meu delta ômega, vou chamar de delta ômega 1, esse aqui de delta ômega 1 não. É o delta ômega amarelo e esse aqui é o delta ômega verde. Que confusão, mas tudo bem. Né? Veja que essa quantidade aqui é menor que essa quantidade aqui. Tá? E daí a gente definiu na aula passada o fator de qualidade, então, desse circuito. A gente definiu como sendo da seguinte forma, ômega 0 por delta ômega. Tá? Então, legal. O que eu quero fazer agora com vocês é a gente calcular isso, tá bom? Vamos lá. Lembra o seguinte, que no nosso circuito, do circuito RLC em série sem fonte, a fator de qualidade, a gente calculou, ele valia isso, né? Ele valia beta L sobre R. A gente chegou a calcular isso daqui. O que é beta? Beta era a frequência de ressonância. Desculpa, era a frequência de como o circuito oscilava com o tempo. Esse beta dependia de vários fatores. Vamos ver se eu encontro aqui rapidamente. Bom, a gente calculou isso, está em algum lugar aí das nossas notas, mas é a raiz quadrada de R quadrado menos ômega 0 quadrado vezes L quadrado. Tá? Confiram aí. Agora, nesse caso, vamos calcular quanto que é esse fator de qualidade, então. Tá? Vamos lá. Aqui. Beleza. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui como que a minha potência varia com o tempo, como a gente viu na aula passada, varia com a frequência do circuito, a frequência da fonte, a frequência angular da fonte, ômega, né? Na posição de máximo, quanto que vale essa potência média? Veja que na posição de máximo, ela ocorre... Quanto que é a potência máxima? É quando eu estou na frequência de ressonância. Então, quando ômega é igual a ômega 0, esse negócio aqui vai dar zero, minha potência é máxima. Então, vai ser o Q quadrado RMS sobre R. Essa é a potência máxima. Então, quer dizer que o valor, né, esse valor máximo aqui, que está aqui, ele vale Q da minha fonte, RMS ao quadrado, dividido pela resistência R2 nesse caso. Esse é o valor máximo aqui.
o valor máximo do amarelo, aqui, a gente pode, também vai ser o que RMS ao quadrado dividido por R1. Então, esses são os valores máximos das potências dissipadas. Então, beleza. Então, esse é o valor máximo, né? Note que os valores de ômega, para os quais a potência média é a metade da máxima, vale isso daqui. Então, aqui na metade aqui do meu gráfico, ele vale esse valor aqui, né? Ele vale a metade da potência máxima, que é esse valor aqui. Então, nesses valores, eu vou ter um Q RMS quadrado sobre 2R. Esse é o valor desses dois pontos, esse e esse ponto aqui. Tá? Ocorre quando ômega L menos 1 sobre ômega C, ômega é a frequência da fonte, é esse valor aqui, o módulo quadrado disso, porque está ao quadrado, né? Então, o módulo disso foi igual a R. Veja, quando o que está aqui dentro, seja positivo ou negativo, né, for R, por isso que eu botei o módulo aqui, isso aqui vai dar exatamente essa quantidade, olha, vai dar Q RMS quadrado sobre 2R, que é metade do valor da potência máxima. Bom, então lembrando que a gente definiu o valor de ΔΩ como meia altura da potência média, né? Ou seja, a potência média máxima dividido por 2, ela ocorre quando? Ela ocorre quando eu tenho ômega, que é ômega 0 mais ΔΩ sobre 2, ou quando ômega 0 é menos ΔΩ sobre 2, né? Como eu mostrei aqui para vocês, nesses dois valores do ΔΩ. Nesse caso e nesse caso aqui, é onde vai ocorrer a média da potência ali. Tá? Bom, então quanto neste caso vale ômega L menos 1 sobre ômega C, que é esse valor aqui, certo? Essa vai ser a forma com a qual eu vou tentar mostrar para vocês, né, quanto que vale essa relação que a gente definiu para o fator de qualidade, que é ômega 0 sobre delta ômega. Tá? Então, com essa informação, a gente vai conseguir descobrir a forma matemática do fator de qualidade. Então, é isso que eu estou calculando. Quanto vale ômega L menos 1 sobre ômega C? Né? Quanto que vale essa quantidade quando eu estou na meia altura da potência máxima ali? Né? Lá eu tenho dois valores de ômega, lembrem disso, né? Em que isso em que a equação funciona, né? Então, estou calculando isso. Ó. Eu tenho ali o meu... Opa, vou voltar aqui. Tenho ômega L menos 1 sobre ômega C, certo? Ômega vale quanto? Eu estou pegando um dos ômegas aqui, ó, ômega 0 mais delta ômega sobre 2. Então, eu substituo aqui no meu ômega, ó, ômega 0 mais delta ômega sobre 2 multiplicado por L, né? Aqui e aqui está multiplicado por C aqui embaixo. Bom, então aqui é fácil, né? Estou só fazendo a distributiva, multiplicando tudo. Daí aqui eu coloquei em evidência ômega L vezes ômega 0L, deve ficar 1 mais delta ômega sobre 2 ômega 0, menos 1 sobre ômega C, aqui ômega C em evidência, 1 mais delta ômega sobre 2 ômega 0. Beleza, essa é a nossa definição do fator de qualidade, vale Q, né, que é ômega 0 sobre delta ômega. Aqui eu continuo. Tá? Aqui eu fiz o seguinte, eu multipliquei em cima e embaixo por L, daí eu acabo ficando com essa expressão, quando eu coloco ômega 0L em evidência. Fico com 1 mais delta ômega sobre 2 ômega 0 menos 1 sobre 1 mais delta ômega sobre 2 ômega 0. Então, nessa expressão aqui, que é uma expressão exata nesse caso, né? Você pode notar o seguinte, olha, delta ômega sobre 2 ômega 0 é um valor muito pequeno. Por quê? Porque a frequência de ressonância comparada com a largura da ressonância para valores típicos, né, é um número muito próximo de zero, porque o ômega 0 é muito maior que delta ômega. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou expandir em série de Taylor para poder simplificar a minha expressão. Né? Vou fazer uma expansão em série de Taylor. Eu acho que eu comentei... Claro que em Física 3 vocês já aprenderam a fazer série de Taylor, vocês já sabem fazer isso, mas vamos talvez rever isso aqui rapidamente. A gente vai voltar nisso nas aulas seguintes, mas só para dar o pontapé inicial aqui, né? Veja,
Imagina que eu tenho aí, vou colocar aqui uma expansão, né? Uma expansão em série de potência. Expansão em série de potência. Nesse caso aqui, eu vou expandir no que a gente chama de uma série de Taylor. Vamos lá, uma série de Taylor. Tá? Eu tenho aí alguma função, vou fazer um pouco genérico aqui, né? Eu tenho uma função que varia com x, então aqui é uma f de x, e essa função, não sei, ela tem um comportamento aí qualquer em função de x, certo? Mas eu estou interessado, por exemplo, em descobrir o que acontece efetivamente próximo de algum ponto. Por exemplo, aqui, ó, esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto x0. Como que essa função se comporta em torno desse ponto? Tá? Então, para poder fazer isso, uma forma fácil da gente descobrir como que essa função se comporta em torno do ponto x0 é expandir essa função numa série de potências. Tá? Uma forma de fazer isso é o seguinte, olha, essa função, numa série de potências, aqui eu vou utilizar a série de Taylor, ela se comporta em torno do ponto x0 dessa forma. Olha, se eu fizer uma expansão de f de x em, aqui vem uma somatória, né? Da derivada, então derivada enésima da função calculado no ponto x0, né? Multiplicado por x menos x0 elevado a n, dividido por n fatorial, onde n vai de 0 até, sei lá, você pode ir até o infinito, né? Pode expandir isso aqui até onde você quiser. Né? Certo? Bom, é claro que quanto mais termos aqui, melhor essa expansão para a função em torno de x0. Para outros valores, eu não sei quanto que vale essa função, né? Mas em torno desse ponto aqui, né, eu posso dizer com uma boa confiabilidade que essa expansão ela é muito boa. Tá? No nosso caso, o que acontece aqui é que a minha expansão ela é feita em torno do zero. Do zero. Então, eu estou expandindo a função em torno desse ponto. Em torno desse ponto, como que a função se comporta? Olha, tem problema. Daí você vai, expande a minha função em torno do zero, só que no nosso caso aqui o zero vale a mesma coisa. Vou calcular a enésima derivada, vou calcular no zero, x menos zero elevado a n, dividido por n fatorial, n vai de zero até o infinito também. Essa expansão aqui, que é um caso específico, né? Específico da expansão de Taylor, é chamada de expansão de Maclaurin. Então, é uma expansão em uma série de Maclaurin. Que é o que a gente está fazendo aqui, na verdade, né? Então, eu estou expandindo isso. E no nosso caso, então, a gente tem uma função que é desse tipo. Olha, eu tenho uma função que vale 1 sobre 1 menos delta ômega sobre 2 ômega zero. Isso daqui é muito pequeno, né? Muito pequeno, ou seja, próximo de zero. Veja, isso aqui é como se eu tivesse 1 dividido por 1 menos x, onde x é muito pequeno. Então, minha pergunta é, como que essa função ela se comporta em torno de x pequeno, ou seja, de x próximo de zero? Se você fizer essa expansão, você vai descobrir que esse cara aqui, opa, desculpa, aqui é mais. Tá? Isso aqui vai dar, é uma expansão dessa função, 1 menos x elevado a menos 1, opa, mais. Tá? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1 menos x, daí tem outros termos aqui, que é em função de x quadrado, né? Mais alguma coisa em função de x ao cubo e assim vai indo. Certo? Só que como x é pequeno, eu posso desconsiderar esses outros termos, eu vou ficar preso aqui na primeira ordem da expansão. Vou ficar até esses dois termos aqui. É isso que eu estou fazendo. Então, quando eu expando 1 sobre 1 mais delta ômega sobre 2 ômega zero, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1, né, menos delta ômega sobre 2 ômega zero. Então, próximo de zero, essa função aqui é muito próximo desse valor aqui. Tá? Então, isso me ajuda a melhorar um pouco as minhas continhas aqui.
Então, quando eu faço essa expansão em série de Taylor, que na realidade é um caso específico, né, em série de McLaurin, isso aqui vai dar 1 mais delta ômega sobre 2 ômega zero, e vai ser 1 menos delta ômega sobre 2 ômega zero. Né? Substituo na minha função ali, aqui em cima, ela vai ficar desse tipo, onde vai cortar 1 com 1, isso aqui vai somar, e eu fico com essa expressão aqui, ó, que é ômega L, ômega 0L vezes delta ômega sobre ômega 0. Então, no frigir dos ovos, o meu ômega L menos 1 sobre ômega C, ele vale ômega 0L delta ômega sobre ômega 0. E quando a minha condição é que a potência, então, seja a metade da máxima, ela acontece quando esse valor vale R. Foi a primeira coisa que a gente viu lá em cima, né? Só que veja que está aqui dentro, ó, eu tenho um delta ômega sobre ômega 0. E como que a gente definiu o quê? Ômega 0 sobre delta ômega. Então essa matemática aqui, né, que a gente está usando, ela já serve para a gente chegar nessa razão, que é o que a gente está procurando. Né? Então se eu vou para cá, né, eu isolo o meu delta ômega sobre ômega 0, isso aqui vai dar R sobre ômega 0L, que é 1 sobre fator de qualidade, né, porque é o inverso aqui. Só inverto todos eles, né, multiplico por menos 1 sobre menos 1 aqui, vai dar Q, que é o fator de qualidade, ômega 0L sobre R. Então veja que o meu fator de qualidade, né, ele vale ômega 0, que é a frequência natural de oscilação do meu circuito, multiplicado por L, vezes a resistência. Tá? Então, para um circuito em série RLC, o fator de qualidade ele vai depender, então, basicamente aí, né, da resistência. Porque se eu mudar a resistência, eu não mudo a frequência natural de oscilação, né? Sempre vai continuar na mesma frequência, porque a frequência natural é 1 sobre raiz quadrada de L sobre C. Né? Então, no final das contas, vai depender da carga resistiva do meu circuito, quanto bom é esse circuito, né? Daí que eu posso reescrever em outros parâmetros, né? Se eu trocar aqui o ômega 0 pela raiz quadrada de 1 sobre C, o fator de qualidade vai dar 1 sobre R, raiz quadrada de L sobre C. Então, só reescrever os parâmetros aí. E esse é o fator de qualidade, certo? Tá. Veja, ele é diferente do fator de qualidade do circuito sem a fonte. Tá? Isso tem que ficar claro para vocês. Naquele caso, é bem claro o que o fator de qualidade significa. Né? O fator de qualidade, naquele caso, significava quanto melhor o fator de qualidade, mais oscilações no meu circuito eu vou ter antes que a minha potência caia muito. Né? Naquele caso, caía para 1 sobre E da potência inicial. Lembra que a definição era o quê? Que era o número de radianos, que demorava para isso acontecer. Né? 2π vezes o número de radianos que demorava para aquilo acontecer. Nesse caso, o fator de qualidade está associado com a eficiência que o meu circuito tem em absorver uma certa quantidade de energia da fonte ou dissipar, né, uma certa quantidade de energia. Porque é isso, né? A quantidade de energia dissipada tem que ser a mesma quantidade de energia fornecida pela fonte. Não tem jeito, a energia não se perde no meio do caminho, né? Ela se perde na forma de energia dissipada, né? Dissipada de várias formas, forma de calor. Essa energia ela pode ser útil ou não. Se ela não é útil, problema meu, né? Mas a energia é conservada aqui no nosso referencial, né? Então tá, então acho que a gente basicamente passou em cima de todos os pontos aí do circuito RLC em série, né? Resolveu os problemas e a gente discutiu. Então, potência dissipada, frequência de ressonância, fator de qualidade, impedância, a equação da corrente, fasores, quedas de potencial e é isso, tá? Bom, a última coisa que eu vou falar para vocês sobre o circuito RLC em série vai ser com relação a filtros de ruído, por exemplo, tá? Mas a gente vai ver daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero tocar num assunto um pouco mais interessante, tá? Então, olha só, eu estou aqui na minha página 177, que é a seção 7.6, circuito RLC mais uma fonte AC em paralelo. Então, olha o que eu estou fazendo. A análise que eu fiz até agora é ter colocado os elementos do meu circuito em série. Agora eu vou fazer diferente, vou botar os elementos do meu circuito em paralelo. Olha o que eu tenho aqui.
Eu tenho a minha fonte, né, que é a minha fonte de corrente alternada, minha fonte senoidal, com um certo Q de pico. Ela está ligada em paralelo, então, com o capacitor, que está ligado em paralelo com o indutor, que está ligado em paralelo com a resistência. Né? Veja, a primeira coisa que isso tem que ficar claro para vocês, né? Isso já vem lá desde o início do eletromagnetismo em Física 3, ou no ensino médio, se você viu isso, né? É que a diferença de potencial entre esses dois pontos, qualquer ponto desse lado do fio e esse ponto desse lado do fio é o mesmo. Né? E vale isso daqui. Então a diferença principal nesse meu circuito de corrente alternada em paralelo é que a diferença de potencial ou a tensão em cima de todos os meus elementos é o mesmo. Né? É o mesmo e está em fase ainda para ajudar. Né? E vale quanto? Vale a minha fonte senoidal, que é Q de pico cosseno de ômega t. Então essa é a queda de potencial em cima de todos os meus elementos. E a queda de potencial total também que eu vou ter no meu circuito. Beleza. Agora, qual que é a diferença? A diferença é que pela minha segunda lei de Kirchhoff, ou pela lei dos nós, né, ou ainda melhor, pela conservação da carga elétrica, o que acontece é que a corrente elétrica, então, fornecida pela minha fonte, que eu chamei aqui de corrente elétrica total, essa sim vai ser diferente em cima de cada elemento. Por quê? Porque olha só, a corrente está vindo para cá, parte dessa corrente vai passar pelo capacitor, parte dessa corrente vai passar pelo indutor e parte dessa corrente vai passar pelo resistor. Né? Então tem uma distribuição aí da minha corrente total em 3 correntes elétricas. E a gente já viu, analisando independentemente a ligação de um capacitor e resistência, indutor e resistência nesse sistema, de que existe uma diferença de fase agora entre essas grandezas e de quantidade também, né? Tá? E agora eu quero que vocês compreendam melhor, né, ainda mais, na verdade, de por que é importante você compreender a análise de um diagrama de fasores. Aqui vai ficar muito claro por que é muito útil aprender isso. E se vocês entenderam o diagrama de fasores nas últimas aulas, aqui vai ficar muito fácil de compreender. Se você não entendeu e quiser resolver na mão as equações aqui, isso vai ficar muito complicado, tá? Então, reveja lá como que a gente faz a representação complexa, por que o diagrama de fasores ele funciona. Então, o que eu tenho aqui? Né? A gente já sabe que as relações de fase, né, entre as correntes que passam na resistência, no indutor e no capacitor, e as respectivas quedas de potencial, as DDPs, são. Né? Então, quando eu liguei sozinho um capacitor na fonte, um indutor na fonte, uma resistência na fonte, eu descobri uma relação de fase da corrente com a queda de potencial. Lembram? Então a potencial era adiantado 90 graus ou era atrasado 90 graus com relação a essas coisas. Tá? Então a gente já sabe isso. Quando eu liguei tudo isso daqui agora, eu vou levar isso em consideração. Tá? E a minha consideração então é a seguinte, qual que é o que eu já sei? Eu sei que as quedas de potenciais em cima da resistência, do capacitor e do indutor variam no tempo, só que são todas em fase, são coerentes com a queda de potencial da fonte, que é o Q de pico cosseno de ômega t, já que o sistema está todo em paralelo. Beleza? Isso é a primeira coisa. As outras informações que eu tenho é a seguinte, olha, das minhas análises anteriores, eu descobri que a corrente elétrica na resistência, ela está em fase com a queda de potencial em cima dela, que no caso é a mesma da fonte, né? Então tá aqui, ó, tá em fase, coerência e tem uma certa amplitude que eu chamei de I de pico, né? Que vale quanto? Vale Q de pico sobre R, certo? A gente já viu isso também. Desculpa, vale Q de pico sobre R, isso, já viu isso. A corrente no indutor está atrasada π sobre 2 ou 90 graus com relação ao quê? Com relação à fonte, com relação à queda de potencial. Né? Ou a queda de potencial está adiantada a 90 graus com relação à corrente. De novo, por isso que essas relações de fase, o que é atrasado, o que é adiantado, tem que ficar claro para vocês. Né? Então, a corrente no indutor está atrasada a 90 graus. Então, aqui, ó, menos π sobre 2 com relação à fonte. A corrente no capacitor está adiantada a 90 graus. Então, é mais π sobre 2.
E as amplitudes eu chamei aqui de I de pico da indutor e de pico no capacitor. E a fonte tem uma corrente também máxima, cosseno de ômega t mais delta. Aqui eu não sei, né? Aqui tem uma certa fase que eu vou ter que calcular agora. Certo? Então, beleza. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar o meu diagrama de fasores para realizar essa análise agora. Tá? Então, no meu diagrama de fasores é esse aqui. Ele já está pronto aqui, tá? Mas vamos entender o que cada coisa significa. Aqui está a queda de potencial da fonte, que de pico, que oscila com ômega t. Né? Lembra que a representação da parte física real é a sombrinha aqui. É quanto? É aqui de pico, cosseno de ômega t. Está aqui, ó. Aqui de pico, cosseno de ômega t. Isso, de novo, tem que ficar claro. A gente já viu isso, porque a representação complexa auxiliar desse sistema ajuda a gente a descrever os fasores agora no meu diagrama complexo, o plano complexo, que é o que está aqui, né? Plano complexo. Aqui é o eixo real, esse é o eixo imaginário. Então, aqui de pico ômega t, isso aqui é a minha base, né? A corrente elétrica em cima da resistência está em fase com a queda de potencial. Então, está aqui, ó. Está aqui esse azulzinho, está em fase, né? A corrente no capacitor está adiantado 90 graus, está aqui, ó, π sobre 2, 90 graus. A corrente no indutor está atrasada 90 graus, está aqui, ó, atrasada 90 graus. A soma fasorial dessas três coisas, isso, mais isso e mais isso, tem que resultar onde? Tem que resultar na corrente total, certo? Porque não tem jeito, né? A corrente que vai ser fornecida para o sistema tem que ser a corrente total do sistema. Bom, esses dois caras aqui são paralelos, bom, antiparalelos, né, para ser mais exato. Então tá aqui I de pico do capacitor menos I de pico do indutor, né? Então tá aqui. Esse aqui é o meu triângulo, aqui faz 90 graus, né, claro, pela própria geometria. Beleza, em cada elemento do circuito eu tenho I de pico de R, que é o Q de pico sobre R, I de pico capacitor, Q de pico sobre a reatância capacitiva, I de pico L, Q de pico sobre a reatância indutiva. É o que a gente viu lá já anteriormente, tá? Por isso que a construção que eu fiz com vocês, desde a primeira aula, passo a passo, momento a momento, equação a equação, elemento a elemento, foi para que agora vocês compreendam, tá, esses passos largos que a gente está dando, né? Eu não posso toda hora ser muito prolixo e falar toda a construção de novo, certo? Isso não vai funcionar desse jeito. E o I de pico total vai ser Q de pico sobre esse zeta, que a gente já chamou de impedância. Tá? Então, nesse ponto, você tem que perceber o seguinte, olha, a expressão para impedância que eu tenho para o circuito em série não é a mesma para a expressão da impedância para o circuito em paralelo. Tá? Vamos ver quanto que é essa expressão. Tá aqui. Então, no meu triângulo retângulo, eu tenho que o I de pico total ao quadrado tem que ser igual ao I de pico de R ao quadrado, mais essa quantidade aqui ao quadrado. Tá? Como eu sei quanto cada uma dessas coisas é com relação ao Q de pico, substituo aqui Q de pico sobre impedância, Q de pico sobre R, Q de pico sobre reatâncias, Q de pico corta em tudo. Né? No frigir dos ovos, eu tenho essa expressão aqui para minha impedância. Então, é raiz quadrada de 1 sobre R quadrado, mais 1 sobre reatância capacitiva, menos 1 sobre reatância indutiva ao quadrado. E aqui também, né, pode ser trocado, pode ser menos aqui, mas aqui não vai mudar nada. Nesse caso aqui está escrito dessa forma, porque, né, eu fiz com que esse cara é maior que esse. Mas poderia ser o contrário, esse cara poderia ser maior que esse, isso aqui ia estar para o outro lado, esse cara aqui então ia ter menos e mais, e a minha fase ia mudar. Então veja que essa expressão para impedância é a impedância para o circuito de corrente alternada, 1 sobre Z. E daí você pode ficar um pouco confuso, mas ela é muito parecida com a impedância para o sistema em série. É parecido, mas não é igual, não é a mesma. Se você tentar inverter aqui, ó, né, botar o Z para cima e colocar 1 sobre isso daqui, e tentar mexer nisso não vai dar a mesma impedância do circuito em série. Tá? Então as impedâncias elas são diferentes, tá? Então, as dependências são diferentes. Isso vai ficar talvez um pouco mais claro no próximo slide, mas veja, são diferentes. Né? Então essa é a impedância do circuito RLC em paralelo. A diferença de fase que eu preciso calcular, né? Quanto que vale delta aqui,
né? Também pela geometria a gente já fez isso. Eu vou usar aqui a tangente de delta, poderia usar cosseno também, tanto faz. Mas pela tangente de delta, né, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente, né? Substituo ali os valores e eu descubro uma conta semelhante que a gente já fez também no passado, que o delta, minha diferença de fase, vale o arco tangente de R sobre C, ômega, que é a frequência da fonte, né? Ômega quadrado menos ômega zero ao quadrado. Onde ômega zero é o quê? É aquele fator 1 sobre raiz quadrada de LC. Então, para aqui juntar tudo, as minhas soluções ficam assim, ó. A corrente total vale Q de pico sobre a impedância, cosseno de ômega t mais delta, onde delta é o arco tangente, que vale RC sobre ômega quadrado menos ômega zero quadrado. A impedância tem essa expressão, que é diferente da impedância do circuito de corrente, do circuito em série, né? A corrente elétrica em cima da resistência é essa, com essa amplitude máxima, e ela está em fase com a diferença de potencial. A do indutor está com uma diferença de fase de π sobre 2, né? E tem essa amplitude máxima aqui. E a corrente em cima do capacitor é essa, com essa diferença de fase e com essa amplitude máxima. Certo? Veja, então, basicamente a gente acabou resolvendo um circuito de corrente alternada, RLC em paralelo, em 2 slides, mesmo menos de 5 minutos, tá? Mas a gente já passou aqui várias e várias horas discutindo de por que essas relações de fase são desse jeito e por que a gente pode representar essas grandezas no diagrama complexo, né? Uma última discussão aqui que eu gostaria de fazer é com relação à energia dissipada por esse circuito de corrente alternada, né? Então tem o meu circuitinho ali e como é que é a potência dissipada? Ela tem uma frequência de ressonância? E a resposta é, vamos ver, né? Olha só, a minha potência média dissipada é essa. E a gente já viu que a potência só é dissipada pela resistência. Então ela é R, I de R, que é a corrente em cima da resistência, ao quadrado, a média temporal disso. Então o R, como é constante, sai fora dessa integral, né? Lembra que isso aqui representa uma integral, porque isso aqui é uma média temporal, igual a R, e média temporal do Q de pico ao quadrado sobre R ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t. Como isso aqui é constante, também sai fora da integral, está aqui. Tá? Sobra então a média temporal de cosseno de ômega t ao quadrado. Só que essa média temporal a gente já calculou várias e várias vezes. Dá quanto? Dá meio. Então, ó, dá meio. Então, a média da potência dissipada por esse circuito de corrente alternada vale QRMS. O que é o QRMS? É o Q de pico. Né? Q de pico, desculpa, Q de pico. O QRMS é a tensão efetiva da fonte mesmo, né? Porque todas são da mesma fonte. Ao quadrado sobre R. E é isso, é uma constante, tá vendo? Independe da frequência. Então, o circuito de corrente alternada, ele não tem uma frequência de ressonância, tá? Mas e o ômega zero? O que o ômega zero é? Bom, o ômega zero ele está relacionado, né, nas minhas diferenças de fase, tá vendo? As diferenças de fase vão nascer aqui com a variação de ômega, mas a potência dissipada pelo circuito não. Então, quando eu vou construir um sistema ressonante, eu não posso utilizar um circuito em série, em paralelo. Eu vou ter que utilizar obrigatoriamente um circuito em série, né? Certo? Tá claro para vocês isso? Faz sentido? Acho que faz sentido. Aqui eu só reescrevi, né, essa mesma expressão aqui de uma outra forma, tá? Então, é uma forma equivalente aí. Bom, pergunta, né? Responda em casa. Então, isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem em casa, discutirem em casa isso, se vocês compreenderam. O que acontece com as correntes e as quedas de potencial? E eu vou adiantar também, eu vou adicionar aqui uma mais, que é a diferença de fase, delta, né? No circuito, quando a frequência da fonte ômega é igual à frequência normal de oscilação, ômega zero, é igual a 1 sobre raiz quadrada de LC. Ou seja, analise os resultados acima quando ômega é igual a ômega zero. Então, voltem nas equações que a gente acabou de ver aqui, tá? Façam delta igual a zero, ou seja, ômega igual a ômega zero, analise essas relações de fase. O que acontece com as intensidades das correntes? O que acontece com as fases? O que acontece com a potência? Tá? Então, pensem sobre isso, tá? Analisem, digiram isso, tá? Reflitam sobre o caso. Tudo bem? Então é isso. Então acho que, como vocês viram, a gente conseguiu até que
fazer isso de maneira rápida. Eu vou deixar vocês agora degustarem aí isso, tá? Bom, vamos voltar agora para o circuito RLC mais a fonte em série e discutir uma relação de como a gente pode construir filtros de sinal com isso, tá? Porque isso pode ser útil, principalmente para engenharia, mas pode ser útil para alguma coisa, né? No laboratório de física também, você sempre pode utilizar isso para poder eliminar ruído de sinal, melhorar o teu sinal de fazer alguma medida, né? E está no nosso programa também. Então vamos lá. Então eu estou aqui na nossa página 179, que é a seção 7.7, filtros de sinal no circuito RLC. Então olha o que eu tenho aqui. Eu tenho o meu circuito RLC, que por algum motivo eu sempre desenho RCL, mas está aqui. R, C e o L, resistor, capacitor e o indutor, né? Tá ligado em série com a minha fonte aqui. Aqui eu botei alguns pontos onde eu posso medir a diferença de potencial. Então isso daqui é como se fossem os dois polos do meu galvanômetro para medir diferença de potencial. Então entre esses dois pontos eu meço a diferença de potencial utilizando o galvanômetro G1, aqui no capacitor o G2, aqui no indutor o G3, e vamos considerar que o nosso galvanômetro ele mede diferenças de potenciais efetivas, mede tensão efetiva. Tá? Então G1 ele vai medir o V de R, que é o IRMS vezes R, que é a efetiva. Né? Se a gente substituir aqui pelos valores do IRMS, que é aqui IRMS pela impedância vezes o R, né? O G2 vai medir a diferença de potencial no capacitor, que vai dar QRMS pela impedância vezes a reatância capacitiva, e aqui do indutor, que é o QRMS, CRMS, sobre a impedância, QL, que é a reatância indutiva. Todas essas coisas dependem do quê? Dependem da frequência da fonte, está aqui, ó. Eles variam com a frequência, com o ômega, né? Se eu manter o R, o L e o C constante, ômega é a frequência da minha fonte, a frequência que a fonte aqui me provém. E a gente já discutiu isso, né? Então eu tenho como gerar uma fonte com frequências diferentes. Isso no laboratório é um equipamento chamado gerador de frequência. Você pode mudar ali a amplitude do campo elétrico, a amplitude da diferença de potencial e a frequência, né? Então é algo comum. E as rádios fazem isso, né? Quando você vai captar o sinal de um rádio, o que você tem que ter? Você tem que mudar a frequência e a amplitude também do sinal. Bom, então as medidas realizadas nos galvanômetros são proporcionais a quê? Aqui, ó, claramente aqui é RMS, ó, aqui é RMS. Mas variam com a fonte. Então elas dependem da fonte, né? Depende da frequência angular da fonte, são proporcionais ao QRMS, que é aqui a diferença de potencial fornecida pela uma fonte de forma efetiva. Tá? Eu fiz o seguinte, olha, eu fiz uma normalização rápida aqui para facilitar a nossa vida. Aqui eu tenho o sinal, eu coloquei MG1, que é medida do galvanômetro 1, vale isso daqui. Né? Isso aqui então é proporcional por uma constante de proporcionalidade alfa 1, que depende de ômega, com QRMS. Eu fiz a mesma coisa para os outros dois galvanômetros. Então, alfa 1, que é alguma constante de proporcionalidade, que depende de ômega, vale então R sobre Z, reatância capacitiva sobre Z, reatância indutiva sobre Z. Né? Então, normalizei, tirei aqui o Q de R da jogada. Então, note que, de forma geral, né, a intensidade do sinal medido pelos galvanômetros dependem da frequência ômega. E o alfa 1, alfa 2 e alfa 3 vão ser aí uma relação de proporcionalidade com o QRMS, né, com o máximo que eu posso medir nesse sistema. Então podemos reescrever o alfa 1, alfa 2 e alfa 3 dessa forma. Né? Essa constante para a resistência é essa, vale alfa 1 R sobre essa constante, alfa 2 que é então essa razão da diferença de potencial medida no galvanômetro 2, que é o do capacitor, e alfa 3 do indutor. Né? Tem essas dependências. E aqui eu fiz o gráfico, tá vendo? Ó? Eu fiz o gráfico de alfa 1
que é o da resistência, fiz o gráfico de alfa 2, aqui fiz o gráfico de alfa 3. Vocês podem analisar aqui usando o cálculo, né? Posso analisar como essas expressões se comportam em função de ômega, utilizando as derivadas ou os limites de quando ômega vai a zero, quando ômega vai para o infinito, quando está na ressonância, e descobrir como é esse comportamento, ou você faz o gráfico disso no computador, usando o Wolfram Alpha, o Matemática, o Python, o MATLAB, o Maple, o Fortran, o Python, o C++, Assembly, COBOL, o que vocês quiserem fazer, R, tá? Façam um gráfico, Excel, façam um gráfico em casa para treinar. Mas olha que interessante, então, né? Para frequências baixas, olha o que acontece com alfa 1 e alfa 3. Vai a 0 e o alfa 2 vai a 1. Vai a máxima medida, né? Vai medir a máxima diferença de potencial. Então, basicamente, o alfa 2 é o quê? O alfa 2 é o capacitor. Então, em cima do capacitor, para frequências baixas, é onde eu vou medir a maior intensidade da diferença de potencial. Eu vejo que para frequências baixas, eu vou ter sinal aonde? Eu vou ter sinal em cima do meu capacitor. Para frequências altas, olha o que acontece. Alfa 1 e alfa 2 vai a 0, né? E o alfa 3, que é a diferença de potencial, então, em cima do meu indutor, vai a 1. Ou seja, para frequências altas, para altas frequências, a queda de potencial em cima do meu indutor é quase que a queda de potencial completa do meu circuito. Então, para essas frequências, eu vou medir uma tensão, uma diferença de potencial efetiva maior em cima do meu indutor, do meu solenoide. E para frequência de ressonância ômega zero, a maior queda de potencial vai estar em cima da minha resistência, né? E parte distribuída então em cima do meu indutor e do meu capacitor, mas o máximo em cima da minha resistência. Eu vejo que nesse caso, olha o que acontece. Para frequências baixas, eu só vou ter sinal em cima do capacitor. Então, eu posso usar o capacitor para filtrar do meu sinal, que é a minha fonte. Vamos pensar que, por exemplo, a minha fonte ela é uma fonte cheia de ruídos. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela me entrega uma frequência que eu quero, ômega, só que além do ômega, ela acaba entregando outras frequências também, né, diferentes do meu ômega. Essas frequências podem ser mais altas ou mais baixas que o meu ômega. Então, se eu quero eliminar do meu circuito essas frequências baixas, eu vou ter que utilizar o sinal em cima do meu capacitor. Então, meu capacitor também é chamado então de filtro passa baixa, passa frequências baixas, né, do meu capacitor. Né? Então, se o meu ruído for uma frequência alta, eu vou ter que utilizar o meu capacitor para eliminar essas frequências altas. E o contrário acontece com o meu indutor, né? No meu indutor, eu só vou medir, então, frequências altas. Frequências baixas eu não vou medir. Então, eu acabo filtrando frequências baixas do meu circuito. Né? Então, é um filtro que passa frequências altas, no caso aqui do indutor, e um filtro que passa frequências baixas, no caso do meu capacitor. Na ressonância, a maior amplitude é medida sobre a resistência. Então é assim que a gente constrói esses filtros de linha, né? No laboratório isso é bastante comum. Às vezes você está utilizando um circuito. Lembra que todo circuito eletrônico, então, de corrente alternada, né? Ele tem uma carga capacitiva, uma carga indutiva e uma carga resistiva no final das contas. Posso dividir nesses 3 pontos, né? Às vezes eu estou ali fazendo o meu experimento, montando, sei lá, alguma coisa no laboratório, eu verifico que tem um certo ruído, esse ruído tem uma certa frequência. Eu quero eliminar essa frequência. É um ruído que eu não quero. E como que eu vou eliminar isso? Eu vou ali adicionar um capacitor, vou adicionar um indutor nos lugares corretos para poder eliminar esse ruído. Então é assim que eu vou construir esses filtros de ruído e é assim que os filtros de ruído funcionam também no nosso dia a dia. Bom, pessoal, então acho que a gente acabou de terminar, né, nesse nosso último slide aí, o finalzinho do que eu devia falar para vocês aí sobre os circuitos de corrente alternada.
E eu acho que agora a gente pode começar a falar sobre esses chamados transformadores. Então agora eu vou discutir com vocês como que funciona um transformador. É claro que aqui eu não vou conseguir abordar, né, em detalhes todo o funcionamento dos transformadores aí. Eu vou só contar a história geral para vocês, a física por trás do processo de transformação, diferenças de potenciais, de corrente elétrica, tá? Porque transformador real mesmo que a gente tem, ele depende de vários parâmetros, mas o funcionamento físico dele é o mesmo, tá? Então eu vou bater a tecla nessa transformação, nesses elementos físicos do transformador. Então vamos lá. Então eu estou aqui na minha página 180, na seção 7.8, onde eu vou falar sobre transformadores. Então o que acontece? O que é esse negócio de transformadores? Né? Para que eles servem? Para que eles são úteis? Bom, primeiro como é que funciona a energia elétrica no nosso dia a dia? Veja, a gente utiliza no nosso dia a dia, utiliza aqui na nossa casa, né, no trabalho, onde você estiver, a gente usa lâmpada, TV, computador, batedeira, liquidificador, máquina de lavar roupa, louça, todas essas coisas, elas funcionam com energia elétrica que vem da tomada da nossa casa. Essa energia elétrica, como a gente já discutiu, ela é uma fonte de corrente alternada, né? Vem de uma diferença de potencial que varia no tempo. Na nossa casa, a gente tem aí 220 volts RMS ou 110 volts RMS, que na verdade é 227 e 127 mais ou menos aí efetivos que a gente tem, né, quando você mede com um galvanômetro, tá? De pico a pico pode ser até um pouco maior aí. Então tá. Agora o que acontece é o seguinte, né? A gente liga e utiliza essas coisas aí. A geração da energia elétrica, ela acontece aonde? Ela acontece lá nas usinas hidrelétricas, certo? Então a potência de energia, olha só, a potência de energia que a gente consome na nossa casa, que está aqui, ela vale quanto? Olha, a potência de energia, a média, né? Potência média utilizada, ela vale QRMS vezes o IRMS. Então ela é um produto entre a diferença de potencial e a corrente. Na minha casa eu tenho um QRMS de 220 volts, multiplicado por uma corrente RMS, que é quanto efetivamente eu vou utilizar, né? Considerando os detalhes que a gente já viu e vocês já sabem, né? Então, se eu ligo o meu liquidificador, ele vai utilizar, por exemplo, 5 RMS amperes, 5 amperes RMS, multiplicado por 220 volts, né? Então vai dar 1000 watts por aí, 1000 watts de potência média, dissipada pelo meu liquidificador. Beleza, então na minha tomada eu tenho ali 220 volts, uso 5 amperes e tá joia, né, pra gente. Legal. Então veja que a potência utilizada, ela é o produto entre diferença de potencial e corrente elétrica. A mesma potência utilizada eu poderia ter com menos corrente efetiva e com uma maior diferença de potencial. Então aqui na minha casa eu não precisaria ter 220 volts, eu poderia ter 5.000 volts, né? Se eu tivesse 5.000 volts, eu precisaria de 0,2 ampere mais ou menos para ter a mesma quantidade de potência, né? Então veja que essa relação aqui, esse produto aqui, se ele é mantido constante, eu posso brincar com essas duas quantidades, né? Mas por que eu não tenho uma diferença de potencial muito grande na tomada da minha casa? Porque se eu aumento muito a diferença de potencial, a probabilidade de eu ter um choque elétrico, né, da carga elétrica, ter uma corrente elétrica entre os dois polos, ela é muito grande, né, de quebrar o dielétrico do ar e começar a dar choque em todo mundo. Então não é seguro eu ter uma tomada com uma diferença de potencial muito grande, né? Então é bom que ela seja uma diferença de potencial razoável, né? Beleza. Então a energia elétrica ela é produzida lá nas usinas de geração de energia, né, que podem ser, por exemplo, usinas hidrelétricas, usinas nucleares, usinas de carvão, termoelétricas, aquelas que são com geotérmicas, né? Então elas produzem energia lá. Essa energia é uma energia grande, né? Uma potência grande de energia, porque ela tem que
afinal de contas, suprir a necessidade de não de uma casa, mas de milhares, de centenas de milhares e de milhões de casas. Então essa potência é muito grande. Então quando ela é produzida, né, lá, ela é produzida, essa potência produzida, que é também o QRMS vezes o IRMS. Né? É assim que funciona. Essa potência produzida e a potência consumida também é isso. Então eu tenho uma potência de energia que é produzida no meu sistema, eu tenho uma potência que é utilizada na rede industrial, que a gente usa na nossa casa, né, no mercado e por aí vai. Agora, toda essa potência ela tem que ser transmitida para a gente. Então, ela é feita em algum lugar, né? Ela é criada ali na usina. Criada não é uma boa palavra, né? Ela é transformada, né, da energia mecânica para energia elétrica, ou da energia térmica para energia elétrica, ou da energia geotérmica para energia elétrica, ou da energia solar para energia elétrica, e daí ela é transmitida para a gente pelas linhas de transmissão. Tá aqui, tá? Legal. Agora, quando essa energia, então, ela é transmitida para a gente, ela é transmitida de que jeito, de que maneira? Ela é transmitida por fios. Então, tem um fio elétrico saindo lá da usina, chegando aqui até a minha cidade. E um fio, como a gente já sabe, possui uma certa resistência. Então, quando uma corrente elétrica efetiva, né, flui por esse nosso fio, ele vai dissipar energia. E essa dissipação de energia vale quanto? Vale R e corrente e RMS ao quadrado, como a gente já viu também, né? Se a gente ligar uma resistência num circuito, numa fonte AC. Então isso quer dizer que a energia ela é produzida lá em algum lugar, nas geradoras de energia. Na transmissão, parte dessa energia é dissipada, né? É perdida mesmo para o ambiente na forma de calor, efeito Joule, né? Então o sistema todo esquenta e a gente vai perdendo isso para o ambiente. Né? E a gente utiliza aqui parte dessa energia restante para a gente. Beleza. Só que olha o problema. A energia dissipada ela é proporcional, então, ao quê? A corrente elétrica RMS que é transmitida. Então, isso quer dizer o seguinte, que para eu diminuir, né, para eu diminuir a energia que é dissipada no meu circuito, ou seja, que é perdida para o ambiente, eu tenho que diminuir também a corrente elétrica efetiva do meu circuito. Tá? Então isso quer dizer o seguinte, olha, quando eu vou lá na minha geração de energia elétrica, a gente produz energia com uma certa diferença de potencial, isso dá uma certa corrente elétrica. Né? Quando eu vou transmitir, é melhor que eu faça umas modificações nessa corrente elétrica ou na diferença de potencial, de maneira que a potência seja a mesma, né? Mas que a corrente efetiva diminua, para que eu possa transmitir essa energia até a cidade, né? E essa energia chegue aqui com menos energia dissipada pelo sistema de transmissão. Só que agora, essa energia que chegou para a gente, eu vou ter que utilizar ela com uma certa diferença de potencial, que muitas vezes é bem menor do que aquela utilizada pelas linhas de transmissão. Né? As linhas de transmissão elas utilizam aí milhares de volts para transmitir, porque daí a corrente diminui, mantendo a mesma potência, mas quando chega na minha casa, eu prefiro ter uma diferença de potencial menor para poder utilizar. Tá? Então, o que liga essas coisas? O que faz essas transformações? É exatamente o transformador. Né? Então, o transformador vai se encarregar de aumentar ou diminuir a diferença de potencial e correntes, nesse caso, né? No caso do transformador ideal, mantendo a potência igual. Né? Então, a potência que eu dou para um transformador e a potência que ele me devolve, para um transformador ideal, seriam a mesma. Claro que os transformadores reais não são ideais, né? Eles têm uma certa dissipação, eles esquentam, então fazem barulho, tem algumas coisas associadas a isso. Eu vou deixar esse texto aqui para vocês brincarem e lerem um pouco, né? Em cima disso. E é claro também a gente tem um livro, texto para vocês acompanharem. Leiam um livro, tá? Porque, claro, lá tá bem mais explicado do que isso que eu estou falando para vocês aqui. E tem desenhos bem mais legais lá também, tá? Então tá. Então, porém, na transmissão, quanto mais alta a tensão, melhor, né? Porque daí a corrente diminui
no sistema, reduzindo as perdas nas linhas de transmissão onde a potência dissipada é diretamente proporcional à corrente efetiva. Legal. Como exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Considere o seguinte exemplo, da produção, transmissão e o consumo da energia. Eu tenho uma usina de produção de energia elétrica e que eu estou dando um exemplo que é a usina de Itaipu. Ela produz mais ou menos nessas diferenças de potenciais aqui, tá? Eu tenho aqui 400 megawatts de potência sendo produzida por essa energia. Aqui eu acho que eu peguei esses valores de Itaipu mesmo, que está aqui, né? Faz 400 megawatts de potência. A energia em Itaipu ela é produzida sobre uma diferença de potencial de 20 kV, ou seja, 20 mil volts, né? E para ter essa potência, então, ela gera 20 mil ampere RMS efetivos. Né? Veja, aqui eu não estou entrando naquela discussão de que não existe corrente elétrica que realmente vai de um ponto ao outro do meu circuito, porque é um circuito de corrente alternada, né? A corrente elétrica ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Lembrem disso, certo? Então esses efetivos aqui estão relacionados com a potência consumida no sistema. Na transmissão, existe um transformador que vai elevar essa diferença de potencial de 20 mil volts para 800 mil volts. Né? Veja que nesse caso a potência, a corrente, então, ela cai para 500 ampere. Então, de 20 mil ampere, ela cai para 500 ampere, a potência é a mesma, continua sendo 400 megawatts. Tá? Considerando que a linha de transmissão tem 1000 quilômetros, e a resistência vale 0,25 ohm por quilômetro, né? As perdas que eu tenho na linha de transmissão vale R I RMS ao quadrado, se eu fizer a continha vai dar 62,50 megawatts. Então, nesse caso, eu produzi lá na usina 400 megawatts de potência, 400 mega é 10 a sexta, né, watts de potência, e eu perdi no meio do caminho 62,5 megawatts. Isso quer dizer 15,6% da energia perdida ao longo do caminho. E eu vou utilizar o restante disso aqui, né, na nossa cidade, mais ou menos, desconsiderando outras perdas que existem. E isso é mais ou menos o que a gente tem mesmo nas linhas de transmissão. Né? A gente mais tem essas perdas aí de mais ou menos 15 a 20%. Né? Legal. Agora veja o seguinte. E se por acaso, ao invés, né, de na transmissão eu ter aumentado de 20 mil volts para 800 mil volts e ter aumentado só para 400 mil volts, que é a metade, né? Então eu teria 400 mil volts e 1000 ampere, o que daria os 400 megawatts lá. Nesse caso, olha só, eu ia ter dissipado 250 megawatts. Então, se ao invés de eu subir aqui para 800 kV e subir só para metade, 400 mil volts, a minha perda subiria muito, 62,5% perdido. Ou seja, mais da metade da energia produzida lá na minha geradora de energia ia se perder. Tá? Então, os transformadores eles são super importantes para poder controlar essas perdas de energia. Né? Se eu aumentasse um pouco mais aqui essa diferença de potencial, a corrente ia diminuir um pouco mais e a potência dissipada ia diminuir um pouco mais também. Né? Eu tenho que tomar, claro, cuidado com isso. Né? Por quê? Porque quanto maior uma diferença de potencial aqui, maior é a probabilidade, né, de eu ter uma descarga elétrica nas minhas linhas de transmissão, o que pode queimar transformador, queimar o fio, né, por efeito Joule, pode dar choque elétrico em técnico, às pessoas, né? Então eu tenho que tomar cuidado com isso, não posso aumentar muito. Existe, claro, níveis de segurança aí técnicos que existem. Então tá. Então aqui na minha página 171 eu quero mostrar para vocês como é que é esse transformador. Né? Como que o transformador ele aumenta a diferença de potencial e diminui a corrente, ou vice-versa. Né? Como que ele transforma a mesma quantidade de potência, né, de uma relação, uma razão, um produto de diferença de potencial e corrente,
numa outra razão, num outro produto de diferença de potencial e outra corrente, mantendo a mesma potência. Né? E aqui eu vou discutir rapidamente a estrutura de um transformador ideal, e daí no final a gente vai falar um pouco sobre como que um transformador real e quais são essas diferenças entre o ideal e o real. Né? Então tá aqui. Eu tenho aqui o meu transformador. Aqui eu vou deixar o texto para vocês lerem em casa. Essa é a estrutura do meu transformador. Então olha o que eu tenho aqui. Eu tenho basicamente um núcleo de ferro. Né? Esse núcleo de ferro ele serve basicamente para poder canalizar ou condensar ou manter junto, né, um campo magnético. Tá? Por quê? Porque olha só, aqui basicamente então eu tenho esse núcleo de ferro, tem um solenoide aqui num dos braços dele, né, ligado numa fonte. Aqui eu tenho um outro solenoide, tá, ligado aqui na minha carga resistiva, na minha lâmpada, na minha geladeira, no meu liquidificador, no que for. Tá? Então eu tenho aqui a minha fonte e tenho aqui a minha carga. Qual que é a diferença entre esses dois aqui? Nesse meu transformador, que é um transformador ideal, onde eu quero apenas mostrar como que as relações físicas se transformam, eu vou utilizar duas bobinas, né, ou dois solenoides aqui, onde eles têm a mesma área transversal do solenoide, o que quer dizer que o fluxo do campo magnético que atravessa eles é o mesmo, tem a mesma área, esse é o princípio, né? E como esse núcleo de ferro aqui, ele vai armazenar o campo magnético e a área é a mesma, o fluxo do campo magnético também é mesmo em todo ponto desse núcleo de ferro, tá? Beleza. A minha primeira bobina aqui, onde está ligada a diferença de potencial que eu quero transformar, ela tem um certo número de voltas aqui. Eu estou chamando de bobina primária, que tem N1 voltas. E a outra bobina, né, que vai ser da onde eu vou utilizar, digamos assim, essa diferença de potencial transformada, eu vou chamar de bobina secundária de N2 voltas. Essas nomenclaturas elas não são muito corretas, tá? Porque eu posso inverter isso, né? O que é bobina primária, ela pode ser bobina secundária, o que é secundária primária ou vice-versa, porque essas relações de transformação elas são inversíveis, né? Eu posso inverter isso. Né? Isso vem da própria física. Quando eu tenho um transformador, por exemplo rápido em casa, né? Compro um transformador, eu boto 220 volts de um lado e sai 110 volts do outro lado, RMS, né? RMS nesse caso. Né? Se eu fizer o contrário, também funciona. Se eu botar 110 volts aqui, o outro lado vai sair 220. Né? Por quê? Porque o que é primário e secundário eles são intercambiáveis nesse caso. Né? A transformação funciona dos dois lados. Então essa nomenclatura só que a gente utiliza, né, por convenção. Então aqui eu tenho a representação diagramática de um transformador. Eu tenho aqui a bobina primária, onde está ligada na minha fonte que eu quero transformar, digamos assim. Né? Aqui está o solenoide ou a bobina com um certo número de voltas. Está aqui, ó, um certo número de voltas. E aqui está meu núcleo de ferro, que tem algumas características que depois vou comentar com vocês. A representação no diagrama do núcleo de ferro são essas duas barras aqui, representa todo esse negócio aqui. Aqui está o meu outro solenoide com N2 voltas, aqui está a minha carga resistiva. Esse é o transformador, então. Essa é a maneira com a qual eu vou descrever graficamente o meu transformador. Né? Isso aqui é o meu diagrama desenhado, isso aqui é o meu diagrama de representação, isso aqui é um transformador real, né? Construído, físico, no dia a dia. Né? Aqui você pode perceber então as voltas, então tem um fio aqui dando um monte de voltas, pá, 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 pá. Daí ele sai dois fios onde eu ligo aqui na minha fonte, né? E os outros dois fios que eu vou ligar na minha carga. Certo? Então tá. Mas veja, esse transformador aqui é um transformador muito bem comportado. Se eu pegar a área transversal aqui de cada bobina, ela é a mesma, né? Aqui na minha representação. Mas um transformador que você constrói ou que você compra, né, eles não são desse jeito assim, né? Eles são mais elaborados, né? Então eles não têm essa geometria, eles podem ter outra geometria, eles podem ser cilíndricos que têm o mesmo eixo. Então a criatividade para criar transformadores é alta, né? Tanto em geometria como em materiais também.
Só que o princípio de funcionamento é o mesmo, que é o que a gente vou explicar aqui para vocês. Né? Então veja que numa primeira aproximação, vamos desprezar as perdas ômicas. Né? Então, quer dizer, os fios todos utilizados aí não têm resistência. Nos fios e que toda a linha de campo magnético, porque quando passa corrente elétrica no meu solenoide, ele cria campo magnético vai alinhar os dipósitos magnéticos do meu material aqui, ferro magnético. Né? É confinada no bloco de ferro, ou seja, não tem um campo magnético que escapa do ferro. Então todo o campo magnético está preso no ferro, que é chamado de ferro mole porque ele fica magnetizado, né? Ou seja, que o fluxo φB para cada volta das espiras seja o mesmo. Então cada espira aqui tem o mesmo fluxo magnético, lembrando que o fluxo magnético é o produto entre campo magnético e a área da minha bobina. Veja, a gente já viu isso, a gente viu aqui inclusive no começo das aulas, de novo revendo um pouquinho sobre indutância, mas isso é discutido exaustivamente em Física 3, isso está nas minhas aulas de Física 3, que está no site www.atombrasil.com, também discutido exaustivamente o cálculo de campo magnético, fluxo de campo magnético, então isso a gente já discutiu a exaustão, tá? Inclusive isso aqui que eu vou mostrar agora. Então tudo isso aqui a gente já sabe. Tá? No caso na minha bobina primária, que é esse caso aqui, olha só, a diferença de potencial dos polos, que é o que eu chamei de Q de 1, ó, Q de 1, ele vai valer quanto? Olha, vai valer N1, né? N1, porque a diferença é o número de bobinas, eu posso ter várias espiras aqui, né? O número de espiras, derivada da diferença de fluxo, derivada do fluxo com relação ao tempo, né? Então isso aqui é lei de Faraday, né? Lei de Faraday e lei de Lenz aqui o sinalzinho. Então lei de Faraday para as duas bobinas. Uma diferença de fluxo magnético gera uma diferença de potencial. Ou vice-versa, né? Uma diferença de potencial vai acabar criando aqui uma variação do fluxo magnético, que é o que acontece no nosso caso aqui. Tá? Então o Q1, que é esse cara aqui, ele vai valer N1, derivada temporal do fluxo dessas bobinas aqui. E no Q2 é a mesma coisa, né? Então o que é criado na bobina secundária, no solenoide 2 aqui, vai valer N2, que é o número de voltas, derivada temporal do fluxo do campo magnético nos solenoides ou nas bobinas, nas espiras aqui N2. Como aqui eu estou considerando que a geometria é igual, né? Então o fluxo magnético nos dois é igual. Então se o fluxo magnético nos dois é igual, essas relações de derivada temporal dos fluxos é igual, então eu posso juntar essas duas coisas aqui e resumir nisso. Q1, que é a diferença de potencial aqui, N1, que é o número de voltas na bobina primária, e 2 sobre o número de voltas na bobina secundária. Então, pelo menos até para agora, tá? Porque eu não quero, pelo menos nessa aula, terminar todo esse assunto. Eu acho que ele vai demorar um pouquinho ainda. Mas a gente vai chegar nessa primeira relação, tá? E Q1, que é a diferença de potencial nos polos da bobina primária, é diretamente proporcional a Qn1, né? Que é o número de voltas nessa bobina, sobre Q2, e que também é proporcional ao número de voltas na bobina 2. Tá? Então tá aqui, ó. Q1 sobre Q2, N1 sobre N2, Q1 sobre Q2, N1 sobre N2. E eu vou parar por aqui essa aula, porque eu acho que a gente já viu bastante coisa, não tem problema, a gente continua na próxima aula. E a próxima aula, que é a nossa 7ª aula, vai ser a aula para finalizar toda essa discussão que a gente vem tendo com circuitos de corrente alternada. Tá? Então na próxima aula a gente continua com transformadores e faz alguns exemplos. Certo, pessoal? Então, até a próxima aula. Até mais. Tchau. Estudem, leiam, façam exercícios, tirem as dúvidas, me mandem e-mail, eu estou à disposição. Até mais. Tchau. Fui.